Olá, sejam bem-vindos, Sagitário. Leitura coletiva para o mês de julho. Pode estar invertida, pode falar de outro momento que vocês já viveram, estejam vivendo. Eu tem uma construção aqui perto, então pode ter um pouco de barulho no fundo, tá? Tô tentando gravar mesmo assim, né? Porque senão não tem jeito, tá? Então vamos lá, vamos ver, né? O que é que temos para Sagitário. Deixa a tua curtida aí, leitura particular na descrição. Ajuda aí, deixa teu comentário, ajuda o canal a continuar crescendo. Vamos ver o que a gente pode dizer para a Sagi. Boa sorte. 7 de copas. Nossa. Meu Deus. Era para começar bem isso. Sagitário. Coletivo de Sagitário. Me veio aqui uma frase. Larga esse peso. Olha isso, gente. É cura. Tá? Seja lá o que for. Porque veio essa informação, né? Larga esse peso. A carta de vocês. A sacerdotisa. 2 arcanos maiores. Nossa. 3 arcanos maiores. Um 8 de fogo. Mais uma, né? Daí a gente pode desvendar aí. Aí um as de pentáculos. Alguma coisa que terminou, né? Terminou essa parte aqui. Ela já está em processo de melhora, digamos assim, né? A primeira sensação, né? É de larga esse peso, tá? Larga essa sensação aí de que tá tudo perdido, de que isso de que isso não vai terminar nunca, porque aqui nós temos a resistência, a força traz a resistência. Nós temos 5 arcanos maiores na mesa. Falamos bastante de equilíbrio das emoções, dos sentimentos. Nós temos dos 5, nossa, 5 arcanos maiores nós temos. 3 deles falam de sentimentos profundos, né? Nós temos aqui a lua e a sacerdotisa, que são de câncer e peixes, e aqui nós temos a morte de escorpião. Aqui, né, o irmãozinho aqui de vocês, aqui do lado, o vizinho aqui. Então, ali, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Tá falando bastante de um relacionamento aí que teve até magia, energia, né? Ruim, tá? Se vocês quiserem olhar ali, porque fala da energia divina de estar resolvendo isso, tá? De estar terminando isso. Interessante a morte cair de cabeça para baixo, porque aqui está dizendo que aquilo que vocês até acreditaram por um tempo, talvez, que não ia se resolver, como dizer, vocês lutam contra o que vocês sentem, vocês lutam contra o que vocês pressentem, porque aqui nós temos muita intuição, um trabalho bem poderoso aqui, tá? Dos seus sentimentos, de novo, né? Eu acho que eu já fiz uma leitura para Sagitário, que eu até brinquei dizendo bem-vindos ao mundo, né? Que eu sou escorpiana e tinha saído nessa leitura aí bastante a energia, né? De se fechar, né? De trabalhar os seus sentimentos
E aqui tá falando disso, tá? Tá falando de eu ter mergulhado aqui nas minhas águas. Tem muita carta aqui, né? De água. Embora essa aqui seja de espadas, nós temos um coração com 13 espadas e tá chovendo ali, né? Então é aquela mente que atormenta, né? Então é sentimento também, tá? Essa carta ela é muito associada, né? Às águas. E é mesmo a carta de vocês, a temperança, ele tem um pé na terra e outro na água. Então, estamos falando também de equilíbrio, tá? De volta para o caminho, voltar para o teu caminho, voltar para o teu lugar, volta para a terra, né? Tira o pé da água agora, ó, e volta para o teu lugar. Porque isso aqui, isso que te atormentou tanto, né? É para ser deixado. Solta esse peso, tá? Ele não te pertence, ele não é mais teu. Ele foi um momento necessário, processo, né? Processo de cura, processo de transformação. E aproveita ele. Me parece aqui uma consciência também, né? Tudo o que aconteceu na minha vida acabou me levando para uma reviravolta, assim, os meus sentimentos, eu consigo enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente. E quando eu faço isso, eu me liberto de dor, de peso, de mágoa, má água, gente, é isso que significa, tá? A água turva, a água que não me serve, que me pesa, que me causa dor, que me causa sofrimento, que não me permite transcender, né? Sair desse buraco aqui, disso aqui, né? Só que o que está dizendo aqui com 2 arcanos maiores, tá? É que o tempo disso já terminou. Por isso que a morte veio de cabeça para baixo. E aqui diz que vocês não estão... vocês estão segurando ainda alguma coisa, tá? Talvez mental, né? Ainda aquela sensação de que as coisas ainda não estão como vocês desejam, né? Como vocês gostariam. Só que tudo tem a sua maneira, a espiritualidade tem a sua maneira de fazer as coisas acontecerem no seu tempo, né? Na hora que tiver que ser, vai ser. E aqui já está sendo, já foi, inclusive, tá? Porque aqui tem uma liberação, aqui tem coisa muito boa. Isso aqui é uma leitura geral, né? Embora me pareça muito que fale de uma relação, né? Porque aqui tem muito... Aqui nós temos... A carta da temperança, ela traz 2 copas, tá? E quando a gente fala, né, de escorpião, e câncer e peixes, aqui nós temos 3 cartas, 4 cartas aqui de água. E aqui, né, nós estamos equilibrando. Então, podemos estar falando, né, de um coração partido que está se curando. Foi um trabalho bem árduo, né, ali ela domou o leão. E agora os caminhos estão abertos, tem alguma coisa chegando para vocês, tá? Aquilo que vocês acreditavam que tinha terminado, até terminou, mas terminou a parte ruim. O que tinha que sair de bom disso foi filtrado aqui. Aqui tem um filtro. Então, aqui é entender, tá? Que o processo tá terminado e que vocês têm que pegar aqui, né? O filtro que eu falei, pegar aquilo que foi bom e seguir em frente. Me parece aqui que tem para algumas pessoas aqui, tá? Um parabéns, né? Tu já entendeu isso, tá? Tu já entendeu, já conseguiu fazer esse filtro, saber o que que fica, o que que vai, né? Que parecia ser um fim definitivo, né? Pode ali, né? Ter alguma outra chance, mas dessa vez, né? De uma forma diferente. Não quero, Lívia, nada me lembre esse passado, que me leve de volta para esse passado.
ok? Filtra aquilo que te serve para te recomeçar. Eu quero essa pessoa, foi um processo difícil, a gente está tentando se entender aqui, né? Eu sei, eu sinto, que apesar de tudo que aconteceu, eu sou capaz também de perdoar, gente. Isso aqui fala de perdão. Sou capaz de perdoar, ok? Filtra, pega aquilo que te serve, que tu é capaz de carregar e construir de uma maneira diferente e leva contigo, tá? Ó, leva contigo só as coisas boas. Porque seja lá o que for que aconteceu aqui, isso está terminado. Mas ela está de cabeça para baixo, tá nos dizendo que tu tem que entender como é que foi esse fim, entende? É difícil explicar assim o que tá. Tem alguma coisa aí, tá? Isso aqui terminou, tá? Terminou. Nós temos a morte aqui e temos um 8 de paus. E aqui, né, um progresso, né? Um as de pentáculos e um cavaleiro de pentáculos. Não sei o que é, pode ser qualquer coisa da vida de vocês aí, tá? Terminou. Só que terminou toda a parte negativa, a parte ruim. Ela foi reorganizada aqui, ela foi recolocada no lugar. A força traz a energia da justiça divina. O 8, inclusive, em alguns decks, ele é o 11, que é a justiça, né? Então, ele sempre traz, né, até, inclusive, a energia, né, de Xangô, que é a entidade associada à justiça. Então, é como se aqui tem um anjo, né, tivesse equilibrado tudo, né? Nós falamos aqui da justiça, tá? Olha aí que interessante, ó. Aqui, essa carta, tá? Ela aparece, essas aqui são sequência, né? Do dependurado. Ó, e isso aqui, a lua, é o que vem antes do sol, porque aqui tem um eclipse. A lua está saindo da frente do sol, ali tem o portal, isso aqui é o além. Né? Essas cartas, o Sol e a Lua, elas representam a morte, né? O além-vida aqui. Por isso o inconsciente também, por isso aquilo que a gente não enxerga, que a gente não vê, que a gente não entende, né? E o Sol é o ego, né? A consciência é o nascimento, o renascimento, tá? Então, aqui nós temos, quando eu passo por esse portal aqui, a Lua sai da frente do Sol e o Sol aparece, né? A carta seguinte. E essas duas sequências, né? Essa sequência aqui de cartas, nessas duas cartas, ó, a morte, e tá lá esse portal aqui, com o Sol. Tá? E aqui a temperança, né? Isso aqui é o nascimento no além, é o enxergar depois desse portal aqui. Então, eu já tenho domínio dos meus sentimentos, da minha intuição, até da minha espiritualidade. Eu tive que... por que eu expliquei tudo isso aqui? Porque essa carta de cabeça para baixo, ela está falando da necessidade que vocês tinham de entender aqui, tá? A espiritualidade de vocês. A espiritualidade. Mesmo que tenha terminado, mesmo que... Porque às vezes tem gente que comenta, né? Mas acontece que eu perdi tudo, não é assim, sabe? Vocês ficam como se a gente estivesse aqui fazendo, né, alguma coisa direcionada. Vocês ficam dizendo que tudo vai dar certo. Gente, isso aqui está dizendo nada foi perdido. Não importa o que foi que tu filtrou aqui, disso aqui. A parte importante para a evolução, tá? Evolução espiritual aqui de vocês, ela tá aqui. Ela existe. Ela não se perdeu. Não tem nada perdido. Por pior que pareça, por mais horrível que pareça. Nós temos aqui, ainda falei, né, que ela tem uma sequência que ela veio na energia do dependurado. Eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia trabalhar aqui a minha espiritualidade. Mais uma carta, né, oculta do dependurado, que é do signo de peixes, tá? Tem coisas que
se eu não deixar realmente, se eu não mudar a minha visão, se eu não olhar para o lado, né, considerando que eu vou estar sempre caminhando para o passado, para a escuridão, eu vou estar sempre querendo voltar para esse lugar aqui, se eu não aceitar que isso foi necessário para que eu mudasse, para que eu recebesse aqui, tá? Nós temos 8 paus, e paus fala de energia espiritual, de mudanças, de coisas muito boas, muitas mudanças. Não percam a fé, não percam a esperança, não percam aqui a parte evolutiva, né? A parte de integração de Sol e Lua, que está aqui, né? E me chamou a atenção aqui que essas cartas, elas caíram aqui juntas, né? Nós temos uma sequência muito interessante aqui. Essa leitura é para quem aprendeu muito sobre si, sobre a sua alma, sobre a sua espiritualidade. E só tá, a mensagem quer dizer, aprendam com isso que aconteceu. Aceitem, entendam que tudo vai se alinhar. Inclusive, essa questão de ter fé, fala aqui, quando tu entende, né? Quando tu entende esse filtro que eu tenho falado aqui, né? Filtra aquilo que tu pode tirar de aprendizado dessa situação, porque aí é como se tu tivesse colocado os 2 pés na terra. Eu já entendi. A água fala da alma da gente. Então, entendam que quando eu consigo dar um passo para trás, né, e entender que espiritualidade, ok, aprendi, entendi, né, estou cuidando da minha espiritualidade, seja lá como for, e agora eu vou ter aqui vou receber aqui, né, no momento certo, eu vou receber aqui uma nova oportunidade para me concentrar, então, aqui, né, na Terra, nessa vida, nessa existência. Tem muito aqui, gente, de se entender aqui espiritualmente, tá? É uma energia bem forte de espiritualidade. É como se vocês, antes de alguma coisa muito, muito forte aqui, muito poderosa e negativa, antes disso acontecer aqui, vocês estavam completamente perdidos. Perdidos, sabe? Isso aqui tem uma coisa de... essa carta aqui, ela tem ali um lobo e um cachorro. Isso aqui representa, né, os nossos 2 lados, a historinha ali, né, de que nós temos, todos temos, né, dentro de nós um cão e um lobo, né, e qual é o que comanda, né, a nossa vida? Aquele que a gente alimenta, tá? Essa representação aqui está falando disso, né? É como se eu estivesse ali meio selvagem, né? Meio cega, né? Eu não enxergava as coisas, eu não enxergava o meu propósito, eu não enxergava as coisas que poderiam me fazer feliz. E isso poderiam me levar, né, para um equilíbrio, para até uma sensação assim de que o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, né? O propósito é isso, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Por que eu nasci? Eu passei aqui a minha vida inteira indecisa, né? Com o que eu queria, minha profissão, meus amores, minha família, meus amigos, tudo para mim sempre foi muito difícil, foi muita luta, foi muito... às vezes eu estou feliz nesse lugar, às vezes eu não estou. Pessoas que se sentem tristes, perdidas, a carta de Câncer fala muito disso, né? São pessoas que são mais, que têm uma tendência até, né, a uns momentos depressivos, né, por não se entender. Só que aconteceu na vida de vocês aí um processo transformador, tá? É uma mensagem muito linda, muito profunda, e que está falando mais de um processo pessoal de vocês. Agora, a partir daqui, vocês podem construir qualquer caminho, porque vocês agora têm é como vocês estivessem, agora eu sei o lugar para onde eu tenho que ir, eu sei a direção que eu tenho que tomar, eu sei o que pode me trazer aqui, né? Uma felicidade,
É difícil, assim, sabe? Tá confuso aqui pra mim, assim, dizer pra vocês. As pessoas que permanecem ouvindo, né? Porque às vezes o pessoal começa a ver, não, tá muito. Infelizmente, né? Essa mensagem aqui, ela é para vocês, mas eu acho que serve para todo mundo, porque todo mundo passa por isso aqui, né? A questão é se eu consigo chegar aqui, ó, tá? Aqui é dizer para vocês, agora tu sabe o caminho que tu vai seguir. Agora tu tem uma direção, agora tu tem uma certeza, uma energia, muito fogo aqui, né? Força, uma força para seguir um caminho, trilhar aquilo que vai te levar para uma coisa confortável, né? Para um lugar em que tu te sinta em casa. É como eu descobri o meu lugar agora. É isso, tá? É isso. Descobri o meu lugar. E não é um lugar físico, gente, é um lugar na alma da gente, entende? É aquela coisa, aquele quentinho no coração ali, que eu não sentia antes. Aqui, tá? Tá falando disso. É um quentinho no coração, uma energia muito boa que está dentro de mim, que inclusive muda a minha visão em relação a coisas que eu nem sei se eu gostava tanto, ou eu não gostava, mas agora eu estou em paz comigo mesmo, eu estou bem, e quando eu estou bem, as coisas mudam, né, dentro do coração da gente, dentro da cabeça da gente. Então isso aqui é uma transformação, uma coisa interna, muito foi avassaladora, mas ela trouxe para vocês alguma coisa muito positiva, muito boa. Me parece aqui que tem um grupo de pessoas aí que já está entendendo isso, que já está trilhando esse caminho, começando a colher os frutos dessa transformação, dessa mudança. Outras pessoas ainda estão meio que lutando, né? Lutando contra, inclusive, si mesmo, né? Lutando aqui contra realmente fazer, né? Atravessar esse portal aqui. Porque ela tá de cabeça para baixo, então ela fica voltando, né? Mas não tem problema, tá? Não tem problema, por quê? Porque se vocês ouviram e estão pensando sobre isso, já é uma mudança. Já é um momento de despertar aqui. Isso fala de despertar espiritual, com certeza. O momento de despertar é entender, né, que tá tudo bem. Eu vou deixar isso para trás e vou trazer comigo só aquilo que eu preciso para seguir em frente. E isso que eu estou trazendo comigo vai ser uma energia tão linda, é uma coisa tão forte, é tão fixa, não é mais volátil, ela não evapora, que era a sensação que vocês provavelmente tinham do antes desse processo aqui, né? Aquelas tava sempre buscando ali, né? Às vezes eu tô bem, às vezes eu não tô. Às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Tem muito aqui desequilíbrio. E aqui, agora, isso acabou. Agora eu consigo ver a plantinha crescendo. Vamos ver o que que tem aqui para terminar. Olha aí, gente. Eu falei do passado, ó. Leva aqui, leva dessa batalha aqui, tá? Reconstrução, bastante escorpião aqui, né? E Ares também, né? Quer dizer, a outra tem as duas cartas aqui. Interessante isso, né? Porque nós temos aqui as duas cartas de escorpião, duas cartas de peixes e câncer, uma carta de peixes aqui oculta, né? Que temos o dependurado, e nós temos Áries, a temperança, Sagitário e Leão, fogo e água. Despertar espiritual. E a copa. A copa aqui, ó. Fogo. Nossa, eu chego a estar meio, sabe, meio tenso, assim, é como um peso, sabe? Quando tu consegue largar tudo, parar de lutar. Agora, tu entendeu. Gente, nossa senhora, olha isso aqui. Eu falei, ó, da justiça. Olha isso aqui. Água e fogo. Equilíbrio. Equilíbrio. Eu consegui. Eu dei uma outra chance para mim
eu me... Inclusive, essa morte aqui de cabeça para baixo, né? Eu disse, tem o que tem que terminar aqui não é alguma coisa que vocês querem muito, que vocês desejam. É essa sensação, né? A parte ruim, o filtro que eu tenho falado, ó. Eu peguei um as e fui em frente, tá? Eu acreditei, eu confiei que o que estava acontecendo aqui ia me levar para algum lugar. Eu confiei e eu consegui reconstruir aquilo que eu tinha lutado tanto. Só que de uma maneira muito diferente, porque a torre, apesar dela ser meio assustadora, aqui tá falando, ó, o que era importante para mim, eu vou conseguir restabelecer. Eu vou conseguir. Eu tenho força para isso. E eu tenho ajuda divina. Quando eu olhar para isso e me prontificar, né? Quando eu me comprometer então, resgatar aqui aquilo que eu achava até que estava perdido, quando eu mudo a minha postura, quando eu confio, quando eu me integro, né? Isso aqui tem integração. A minha alma, junto com a minha mente, com a minha espiritualidade, com o que eu desejo, com quem eu sou. Nossa, gente, olha a evolução disso. Porque essa rainha aqui, ela é a doadora, né? E aqui tem uma criança, né? Um pajem. E aqui já temos um cavaleiro. Água, 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 fogo, fogo, água e fogo, tá? É por isso que é tão difícil, né? Porque um anula o outro, praticamente. Mas aqui é a chama divina, e a chama divina não se apaga, tá? O fogo daqui é o espiritual mesmo. É a tua alma clamando, né? Por equilíbrio. A tua espiritualidade precisava que tu tivesse esse momento aí, tá? De escuridão na tua alma, para que tu conseguisse receber aquilo que tu merece, que tu quer, que tu precisa. E aqui é até um presente, ó. Não te atormenta, tá? Seja lá o que for, tu tem capacidade para conquistar. E aqui tem mais uma coisa assim, ó, de tormento. Tá? Eu me prendo aqui nessas... Até porque, né, eu falei, tem alguma coisa aqui que vocês estão dando como perdida, mas não tá. Ó, a justiça, um 6 e um as. Os 4 ases, hein, gente? Outra carta aqui de escorpião. E aí no fim, essa situação toda, ela acaba congestionando toda a tua vida, né? Inclusive a financeira. Mas é isso aí. Desculpa se ficou meio confuso, uma mensagem muito profunda. Não é para poucas pessoas, é para todo mundo. Eu só tenho que entender qual é o momento que eu estou nessa mensagem. Se eu acho que não é para mim, é porque eu ainda estou aqui, ó. Tá? Eu ainda estou forçando, inclusive. Né? Eu estou tentando entender o que está acontecendo, tentando me manter aqui, né? Consciente, digamos assim. Tentando manter a minha mente, né? Clara das coisas, mas não é isso, é exatamente o contrário. É mergulhar mesmo, mergulhar em si, tá? Ter coragem de olhar lá no fundo da minha alma, porque Escorpião traz isso, né? Aquela coisa se volta para dentro de si e só sai de dentro daquele poço lá quando tá, né, renovado. Fênix, tem água e fogo aqui, né? A morte, ela fala de transformação. Transformação é fogo. E fogo é fênix. Queimou para renascer. Quando eu renasço totalmente diferente. Com a minha essência, guardando dentro de mim só aquilo que eu preciso levar comigo. Tá? Com força, com coragem, para começar de novo e ir em busca daquilo que eu mais desejo, seja lá o que for. É isso, meus amores. Muito obrigada. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.